Fazer um especial? Beleza, então coloca a gravação separada para nós, para a gente rodar na TV, amém? Glória a Deus. Jó capítulo 22, versículo 28, mas eu queria ler, não o 28, eu quero ler o versículo 26 até o versículo 30, amém, igreja, amém? E olha, gente, essa palavra falou muito com o meu coração, e eu tenho certeza que ela vai falar muito com o seu coração nessa noite. Está dizendo o seguinte, por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Vamos dizer junto, igreja, vamos lá? Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Versículo 28, olha lá. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha só, olha que palavra. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Versículo 30. E livrará até o que não é inocente, sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Coloca a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Você crê nessa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluias, amém. Fala comigo, igreja: determinação. Essa é a promessa, essa é a proposta para mim e para você neste ano, nesse mês, esse mês de fevereiro que começa agora, nesse mês de março, no mês de abril, no mês de junho. Eu e você precisamos entender que a determinação vai ter que fazer parte da nossa vida, do nosso propósito. Essa determinação, olha, eu tenho que ser determinado. O próprio Jó falando aqui, quando o amigo de Jó fala assim: olha, você vai orar a ele vai te ouvir, você vai pagar os seus votos. Por que falando de pagar os votos? O fato de eu prometer aquilo a Deus, e quando Deus ouve, eu cumpri aquilo que eu prometi. E esse é o propósito. Aí fala: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando, colocando no coração algum negócio, seja firme, seja determinado. A determinação é uma inclinação para mim alcançar algo que eu preciso, algo que eu desejo. Eu tenho que definir essa palavra determinação como uma qualidade, gente, até pode falar assim, como uma teimosia boa para quê? Estar determinado, estar focado, estar crendo que realmente Deus vai fazer. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser determinado. Estamos numa nuvem muito forte, uma nuvem de procrastinação, onde as pessoas estão procrastinando tudo. O celular hoje é o nosso inimigo público número 1. O celular é o seu inimigo número 1. Para você procrastinar, para você sair do seu propósito, para você deixar para depois aquilo que tinha que ter feito ontem. E quando nós estamos com o coração determinado, nós precisamos entender que a determinação vai revelar para mim 3 segredos, 3 lições. E 3 homens de Deus, até desses 3 homens de Deus que eu estou falando, o próprio Jó, o próprio Daniel, o próprio Neemias, traz para nós essa palavra. Não podemos perder o foco neste momento, igreja. Não podemos perder o foco.
Algumas pessoas já começaram a falar, não, tem que ver, né, pastor, vamos já começar, porque vai parar, estão querendo já parar as escolas, estão querendo parar não sei o quê. Eu vi uma pessoa falando, como é que vai ser as escolas, né, para a gente voltar para a escola, porque para a escola tem que ir de ônibus, né? Ué, os ônibus, os metrôs estão tudo lotados nas grandes cidades aí. Para trabalhar, todo mundo pode entrar no ônibus e trabalhar, para estudar não pode. Olha só, olha o desafio que nós vamos ter. Determinação. Eu tenho que estar determinado que eu não posso deixar com que aconteça comigo o que aconteceu no ano passado. Eu tenho que estar determinado que esse ano para mim vai ser sim um ano de abundância, um ano de excelência, um ano onde eu vou superar as expectativas, mas eu preciso fazer a minha parte. Orarás ao Senhor teu Deus. Olha a palavra. Orarás ao Senhor teu Deus. Primeira coisa, ore a Ele. Ele te ouve, paga os seus votos. Determinação. Qual é o negócio que você tem? Qual é o propósito que você tem? Qual é a luta que você tem? Qual é o desafio que você tem para esse ano ainda? Gente, seja determinado. Seja determinado. Não olhe para trás, não olhe achando, meu Deus, vai acontecer tudo de novo, vai ser pior que o ano passado. Não aceite isso. Seja determinado no cuidado, no zelo, no trabalho. Seja determinado na fé, seja determinado nas primícias, seja determinado no evangelismo. Não aceitamos este ano sem ganhar almas para Jesus, mas para isso tem que evangelizar. Não aceitamos este ano achar que simplesmente a coisa vai continuar, não, irmão, vamos continuar do mesmo jeito. Não, Senhor, nós não aceitamos. Estamos determinados a subir mais um degrau, estamos determinados a subir mais uma escada, estamos determinados a alcançar mais vidas. Determinação vai fazer a diferença. E a primeira lição da determinação: tenho que ser determinado, porque ser determinado é uma questão de escolha. Fala comigo, determinado é escolher. Você tem que escolher. Você tem que escolher ser determinado. Um homem que realizou assim por excelência, né? O próprio Abraão, quando ele faz isso, quando ele busca, quando Deus cria o homem, até lá em Gênesis 1:26 falando sobre isso, mas o mais importante foi Daniel. Coloca lá Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel 1:8, Daniel traz algo interessante. Quando eu sou determinado, eu fiz uma escolha, eu tomo uma decisão, e quando eu sou determinado, eu não posso voltar atrás. Olha lá, versículo Daniel 1:8, olha só, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos, olha assim, ó, não me concede para que eu não me contamine. E ele foi determinado, ele insistiu, e o rapaz falou, não posso, o rei vai me castigar, o rei pode tirar a minha vida. Ele falou assim, me dá uma chance, deixa eu tentar, deixa eu ver se vai dar certo, deixa eu provar para você que vai dar certo. Daniel foi determinado naquele momento. Daniel foi determinado a não se contaminar com os manjares do rei. Você tem que estar determinado a não se contaminar com essas coisas do mundo que estão batendo na sua porta. Você tem que estar determinado a não se contaminar com as amizades tóxicas que você está tendo. Você tem que fazer uma decisão firme de não se contaminar com as coisas que você sabe que estão roubando de você a tua paz, a tua saúde, e até muitas vezes está abalando a sua fé. Seja determinado. Eu não vou me contaminar com as coisas deste mundo. Eu não vou contaminar com aquelas coisas que eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp. Eu não vou me contaminar. A minha fé está firmada em Jesus. Eu não vou me contaminar. Eu estou determinado a não me contaminar. Eu preciso entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando você tem essa determinação, nada vai tirar essa determinação de você. Nada vai tirar, porque você decidiu, você está determinado a não se contaminar com as coisas do mundo este ano. Segunda lição, fala comigo, determinação
é o segredo da prosperidade. Você sabe disso? Olha lá Daniel, põe lá para nós Daniel capítulo 6 e o versículo 7. A determinação, ela faz uma diferença na vida de Daniel, quando ele determina não se contaminar com a porção do rei. Ele é promovido de escravo a governador. Ele foi para esta mesma determinação que leva a continuar ele orando só a Deus. Ele não dobra o joelho diante do rei Dario, que faz uma petição. Olha lá que coisa tremenda, olha lá, Daniel 6, 7, fala o seguinte, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, os capitães e governadores tomaram conselho a fim de receber esse edito. O edito real de fazerem firme este mandamento, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer outro Deus, ou qualquer outro homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Essa era a armadilha. Vamos pegar Daniel, porque o povo, os inimigos políticos de Daniel, sabia que ele era fiel, ele era determinado, ele não ia se dobrar a nenhum Deus, e ele, por causa desse Deus poderoso, ele não ia deixar de obedecer a esse Deus, de adorar a esse Deus, de engrandecer a esse Deus. E Daniel se prostrava em oração todos os dias, conforme o seu costume. A lei não o impediu de adorar a Deus. A lei, o edito, que era realmente uma armadilha para o prejudicar, não o impediu de ser um servo de Deus, de ser fiel a Deus, de não negar a Deus. Cuidado, porque leis serão feitas para que venha se calar a igreja do Senhor. Leis serão feitas para que venha se calar a igreja. Leis serão feitas para que a gente venha sair do propósito. Leis serão feitas para que a gente deixe de dobrar os nossos joelhos. A determinação é um segredo da prosperidade, e eu vou falar para você por quê. Porque a atitude de Daniel o fez prosperar? Porque você já sabe, ele voltou para o Senhor, ele não negou Deus, ele foi preso, ele foi lançado na cova dos leões, mas acontece algo maravilhoso no versículo 28, olha lá, Daniel 6, versículo 28, Daniel 6, versículo 28, olha lá, e este Daniel, pois, o que gente? O que está dizendo a igreja? O que está dizendo aqui? Fala comigo. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Daniel, por causa da fidelidade dele a Deus, ele prosperou muito mais. E não só no reinado de Dario, mas também no reinado de Ciro. Daniel pegou a conquista de 2 reis, mas ele ficou. Mas pastor, e aqueles homens que pegaram Daniel orando, e que foram lá e entregaram Daniel para o rei, falou, rei, aquele que estava orando, aquele que fez outra petição a outro Deus, tem que ser condenado à morte, tem que ser lançado na cova dos leões. A Bíblia fala o seguinte, que quando Daniel é lançado, no outro dia o rei vai lá, desesperado, não dormiu a noite, chama Daniel, e Daniel fala assim, rei, vive para sempre, e ele fala, vive para sempre o Deus de Daniel, e ele pega todos aqueles que condenaram Daniel, e lançam na cova dos leões, e a Bíblia fala, que antes deles caírem, e não foi só eles não, foram eles, as esposas, os filhos, tudo, e a Bíblia fala que antes daqueles inimigos de Daniel caírem na cova, antes, os leões já os cataram no ar e os despedaçaram no ar, antes de chegar ao chão. Mas Daniel prosperou, os inimigos de Daniel caíram por terra querendo a sua morte. Quem é o seu inimigo? Quem que está querendo a sua morte? Quem que está querendo a sua destruição? Quem que está querendo parar você? Quem que está querendo amarrar você de servir a Deus de verdade? De servir a Deus em espírito e em verdade? De devolver no seu coração aquela alma de evangelista? Gente, eu quero desafiar você aqui, vocês que estão em casa, não se permitam terminar o ano sem ganhar uma alma para Jesus. Pastor, eu nem sei se eu vou conseguir até o final. É aí que é o negócio, determinação. Quantos anos você está vindo sozinho para a igreja, sozinha para a igreja?
Coloque no seu coração determinação: eu não aceito mais. Eu não aceito mais vir sozinho para a igreja, vir sozinha. Eu vou chamar um amigo, eu vou chamar uma amiga, eu vou chamar um parente, eu vou criar estratégias do Espírito Santo, para que quando chegar na quinta-feira, não tem lugar para o pessoal sentar aqui. Para quando chegar no domingo, tem que voltar a fazer os 2 cultos. Para quando começar as células, as nossas células vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 300 células, que é o nosso alvo, que é o que eu continuo orando por esta igreja. Mas para isso, a palavra, fala comigo, igreja, determinação. Nós temos que estar determinados a isso. Estabelecer o alvo, determinar. Por exemplo, meu alvo com a torre de oração, 168 gideões de oração na nossa torre. 168, alguém fala, pastor, mas vai ser difícil. Mas nós temos que nos determinar a isso, porque nós temos esses gideões, e esses gideões estão aqui. Esses gideões estão aqui em Paraná, esses gideões estão aqui no presidencial. Nós temos esses gideões, nós temos esses guerreiros de oração. Nós temos que estar o que agora? Determinados a alcançar o alvo, determinados a buscar. Amém? Primeira lição: eu tenho que ser determinado, porque eu tenho que decidir que vai fazer a diferença na minha vida. Segunda, eu tenho que ser determinado, porque se eu for determinado, eu vou o que, gente? Prosperar. Seja determinado a prosperar. E coloca: eu quero prosperar porque eu quero investir no campo missionário. Eu quero prosperar porque eu quero investir no reino. Eu quero prosperar porque eu quero que a minha vida, igual a minha irmã, né, que eu mostrei para vocês o sítio lá, a fazenda que ela comprou. O objetivo dela, falou: Josi, eu quero essa fazenda, porque essa fazenda vai ficar na Transpantaneira, porque aqui eu quero abrir uma igreja. Ela já tem terra, já tinha outras. Porque ela falou: quero vender a metade da fazenda. Eu falei: não, eu quero essa, porque eu quero essa terra aqui, ó. É este lugar, é aqui que vai ser a igreja, é aqui que vai ser o monte de oração. E milagrosamente eles inverteram tudo, foram lá e entregaram para ela, conseguiu o negócio. E ela fala, foi Deus, não tem outro. Você quer prosperar para quê? Mas para isso a determinação vai fazer a diferença na sua vida. Determinação. Eu preciso ser determinado como uma escolha. Eu preciso ser determinado para prosperar e entender que os meus inimigos vão cair por terra. E eu preciso entender, na terceira lição, que as pessoas determinadas nunca desistem. Fala para mim assim: uma pessoa determinada nunca desiste. Então você tem que colocar no seu coração: eu não vou desistir. Não vou desistir do meu ministério, não vou desistir do meu casamento, não vou desistir desse projeto, dessa empresa, não vou desistir da minha célula que vai voltar agora, não vou desistir do meu discipulado, não vou desistir das minhas orações da madrugada, não vou desistir da minha torre de oração. Eu não vou desistir, mas esse não vou desistir tem que ser determinado. Quer ver um negócio, gente? Eu não vou desistir da escola bíblica dominical. Quem diga amém? Quem crê nessa palavra, diga amém. Eu não vou desistir da escola bíblica. Várias pessoas falaram para mim: você não vai mais conseguir voltar à escola bíblica, não vai mais conseguir, já era, os irmãos não vão vir na escola bíblica, quando voltar os irmãos não vão vir. Mas no meu coração está assim: eu não vou desistir, eu não vou desistir. Se tiver 10, nós vamos fazer a escola bíblica para 10. Se tiver 5, se tiver a sala vazia, mas nós não vamos desistir. Você que é professor, coloca no seu coração: não vai desistir. Agora, se nós queremos uma escola bíblica forte, nós temos que estar determinado a vir, a voltar, a convidar as pessoas, a pegar essas ruas desse presidencial, ir de porta em porta, e convidar e evangelizar. E é isso que nós vamos fazer, gente. Porque nós estamos determinados a isso. Fala comigo: determinação. Amém, glória a Deus. Tem uma pessoa determinada também, coloca lá Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 4. Lembra, foi 3 pessoas que eu mostrei para você. O primeiro que mostrou determinação foi Jó. Por que Jó foi determinado? Porque Jó falou assim: o quê?
eu não vou negar ao meu Deus, eu não vou amaldiçoar meu Deus. Jó foi determinado a ser fiel até o fim, e ele falou: não vou negar, eu não vou negar. E a mulher dele falava: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele: eu não vou negar. Você és louca, mulher. Vinham os amigos dele: rapaz, você está em pecado, você já está todo arrebentado, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele: eu não vou negar. Ele amaldiçoou o dia, amaldiçoou a barriga da mãe, amaldiçoou tudo, mas Deus, ele não, ele falou: eu não vou negar. Jó estava determinado a não negar Jesus. Daniel fez a mesma coisa. Daniel estava determinado a não se contaminar com as coisas do mundo, a não se contaminar com os manjares do rei. Daniel estava determinado a não se contaminar. Daniel estava determinado a não negar o seu Deus em hipótese alguma, e Deus os fez prosperar. E Neemias, vamos lá, Neemias, põe lá a Bíblia para nós lá, Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4, olha o que diz lá, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Aquisleu e no 20º, estando em Suzã, em fortaleza. Passa a próxima, diz o seguinte: veio Anani, um dos meus irmãos, e eles alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Pode passar o próximo. Então falaram assim: olha, os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está quebrado, está rachado, está fendido, as suas portas estão queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, eu assentei-me, eu chorei e eu lamentei. Por alguns dias eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não aceitava isso. Agora vai lá para o capítulo 2, versículo 4 e 5. Aí, o que ele faz? O que Neemias faz? Olha lá. Aí ele fala para o rei fala: meu filho, você está triste, cabisbaixo. Assim: rei, eu preciso ir na minha cidade, reconstruir os muros da minha cidade, eu preciso ajudar o meu povo, que está pobre, que está miserável, que precisa de proteção, que precisa de alegria, que precisa de novo da graça do Senhor. E o rei falou: vai. E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha o versículo 5, põe para nós. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, eu peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Estava assim: olha, eu quero voltar para a minha terra, eu quero ajudar o meu povo, que está longe, que está amargurado, que está na miséria, que está na pobreza, que está na doença. Eu vou voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele estava disposto a reconstruir. Neemias estava disposto a reconstruir. Deus sempre honra pessoas, gente, determinadas. Ele recebe esse relatório e ele fala: eu vou voltar, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, eu vou vencer as oposições, porque eu preciso. Chegou lá, ele encontrou muitas oposições. Então, deixa eu falar uma coisa para você: este ano é o ano de você de novo reconstruir os muros. Nós vamos ter que reconstruir os muros desta igreja, nós vamos ter que reconstruir muita coisa, nós vamos ter que resgatar muita coisa que foi perdida, sim. Nós vamos ter e seremos atacados, eu serei atacado, você vai ser atacado, porque nosso desafio é reconstruir. Os muros estão quebrados, muitos de nossos irmãos estão realmente na miséria. Qual miséria? Na miséria espiritual, na miséria da fé. Muitos estão sem força, muitos estão afastados, muitos não estão em lugar nenhum. Irmãos, olha que palavra tremenda. O problema do morno, irmãos, o problema do morno, o crente morno não é um frio que está esquentando, é um quente que está esfriando. Por isso que Jesus falou: o morno eu vou vomitar. Não aceite ser um crente morno, não aceite ser um cristão morno. Neemias falou: eu estou determinado a reconstruir os muros. Seja determinado a reconstrução dos muros desta igreja, das pontes desta igreja, das portas desta igreja. Você tem uma tristeza que eu tenho visto, mas eu tenho certeza, o Espírito Santo já falou comigo: Josias, até junho vai dar certo. É quando eu vejo essa igreja, que eu chego aqui, está essa fachada aqui, abandonada, que está feia aqui fora,
Está feio. Nossa igreja nunca teve tão feia como está agora, essa fachada. Nunca esteve tão feia. Nossa frente nunca esteve com a tinta tão velha, tão envelhecida, tão abandonada, como está agora. E no meu coração eu falei: Senhor, nós vamos reconstruir. E vai partir de nós, vai partir de vocês, vai partir da igreja, vai partir de um povo. Não aceite, seja determinado. E olha o que aconteceu lá, coloca lá para a gente, Neemias capítulo 6, versículo 15 a 16, olha que palavra, gente, olha lá, o 6, do versículo 15 ao 16, 6,15, ó. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias, olha só, coisa tremenda, próximo versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios que haviam em roda de nós, abateram-se, muitos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que eu tenha que ser determinado na minha escolha, e você também, por mais que eu tenha que ser determinado, né, como o Jó falou, eu tenho que ser determinado nos negócios que eu estou fazendo, eu tenho que ser determinado nessa decisão que eu fiz, de não me contaminar comigo, com o mundo, por mais que eu tenha que ter determinado nos segredos dessa prosperidade, de não negar Deus, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de ganhar almas para o Senhor, de evangelizar, determinação, eu tenho que ter essa outra determinação de Neemias, que é a reconstrução dos muros, a reconstrução dessa igreja, a reconstrução dos ministérios desta igreja. E no final de tudo, eu reconhecer que foi Deus que fez tudo isso. Coloca o texto lá de novo para nós, o mesmo texto. Neemias 15:16. Neemias 6:16. Neemias 6:16. Olha para mim aqui agora, ó. Por que eu estou falando isso para você? Por mais que eu e você, nós vamos agarrar junto nesse negócio, nós vamos buscar e trazer, implorar ao Senhor, uma unção de determinação sobre nós, de passar por essas portas com o nosso coração alegre, com o nosso coração cheio de temor ao Senhor, entrai pelas portas, né, com a palavra de Deus, com alegria, por mais que chegar no final do ano, a igreja está pintada, aqui dentro está reformado, as células estão restauradas, os discipulados restaurados, o encontro com Deus voltou, a EBD está uma bênção, está tudo maravilhoso, aí a gente fala: oh glória, o diabo está derrotado, os irmãos que falou que a gente ia quebrar a cara, né, que tem crente que torce para a igreja fechar, tem muito crente aí, que está doido para o pastor quebrar a cara, para o pastor afundar, para as coisas, tem crente desse jeito, que está torcendo para a coisa dar errado, e no final, quando chegar aquela vitória, ó a palavra aqui, ó, aí a pessoa: nossa, o povo ali é demais, pastor, nós somos demais, nós somos determinados demais, aí a gente tem que falar: não, ó, como diz aqui, ó, ouvindo todos os nossos inimigos vão temer, os gentios vão dizer aos seus próprios olhos, porque reconheceram que quem fez foi o pastor Josias? Não, coloca lá, deixa lá o texto lá, olha lá o texto lá, ó. Porque reconheceram que o nosso Deus fizeram esta obra. Essa unção de determinação virá sobre nós, não é por causa do pastor Josias, nem por sua causa, não, vai ser porque o nosso Deus vai estar à frente desta obra, porque esta obra é do Senhor, esta igreja é do Senhor, e os projetos que esta igreja faz, projeta, mas, gente, investe, é para glorificar o reino do Senhor, é para alcançar vidas para o Senhor, e no final, a honra e a glória é para Ele. Você crê nisso? Fique de pé agora em nome de Jesus, vem para cá, Denis, com o violão. Aleluias. Fala comigo, igreja: determinação. Aleluias. Você está determinado, você vai sair daqui determinado, determinada nessa noite, a entender que você não vai se contaminar com as coisas deste mundo,
Você vai sair determinado aqui, que se você já é fiel, Senhor, eu já sou fiel. Pai, eu quero ser mais fiel ainda. Quero ser dizimista, fiel, ofertante, mas eu quero ser fiel na oração, eu quero ser fiel na intercessão, eu quero ser fiel no evangelismo. Eu não aceito terminar o ano sem ganhar uma pessoa para Jesus, sem trazer uma pessoa para a igreja, para a célula, para o encontro com Deus, para a escola bíblica. Pessoas determinadas prosperam. Pessoas determinadas, fala comigo, igreja, nunca desistem. Sabe por que nós não vamos desistir? Nós não vamos desistir porque a nossa esperança e a nossa confiança está em Deus, porque no final nós vamos falar, foi o Senhor quem fez. Você vai poder dizer, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem fez. Jesus, te louvamos, aleluias. Como é que é? Profetiza sem parar. Vamos cantar de novo? Em tempos de guerra, Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca. Mais uma vez, em tempos de guerra, vamos lá, igreja. em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Levante suas mãos aos céus agora. Profetiza sem parar. Nós vamos profetizar neste momento uma unção de determinação sobre a igreja do presidencial, uma unção de determinação sobre os nossos irmãos, sobre as 5 famílias que estão lá na 94, uma unção de determinação, escolha, decisão, prosperidade, jamais desistir, jamais desistir, jamais desanimar. Nós podemos muitas vezes até nos cansar, nós podemos muitas vezes até nos ferir, mas nós não aceitamos o desânimo, nós não aceitamos a desistência, nós não aceitamos o inimigo com as armadilhas, com as setas das trevas, com as forças sobrenaturais da maldade, para a destruição da igreja, para a destruição do plano de Deus. Nós não aceitamos, nós não aceitamos, nós não aceitamos, e nós profetizamos, nós profetizamos, nós profetizamos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, uma unção de determinação sobre o teu povo, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Libera a palavra, profetiza sem parar. Jesus, obrigado pela cura e pelo milagre. Nós colocamos cada propósito de oração aqui nessa noite diante do Senhor. Nós colocamos, Senhor, a vida da minha sogra, nossa irmã Lourdes, pela recuperação cirúrgica. Nós colocamos, Senhor, todas as pessoas, todos os projetos, todos os propósitos de oração, e suplicamos o teu milagre, a tua cura. Colocamos a vida da irmã Maria neste momento diante do Senhor, a cirurgia que ela precisa fazer nas tuas mãos. Colocamos, Senhor, a vida do meu irmão Geazi nas tuas mãos, crendo no milagre completo. Colocamos, ó Deus,
todo clamor, todo chamado, todo propósito, para a glória do Senhor. Pedimos a Ti também, Senhor, por causa dessa canção, a família da nossa pastora, da Ludmila Feber, que o Senhor levou para descansar nos Teus braços, que o Senhor console os filhos, que o Senhor console a família, console a igreja dela lá do Rio. E nós sabemos, como ela mesma cantava, maior é o que está em nós do que está no mundo. E as conquistas, e as vitórias, e os sonhos de Deus jamais vão morrer, porque o Senhor tem um projeto neste lugar e sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, leva cada um de volta para sua casa, para o seu lar, livra do ladrão, do